Bendiciones, hermanos. Gracias. Sentaros, por favor. Antes de empezar, eu quero aqui agradecer ao pastor Vilmar, a irmã Neia e a toda a igreja em Madrid, em Retafe, por la recepção que nos dá a cada vez que venimos aqui à la igreja. Somos muito bem tratados, não? Volvemos para casa com alguns quilos a mais, porque passamos muito bem. E eu quero agradecer-los, honrar-los por todo o esforço, dedicação, o cuidado que vosotros têm com nós. O pastor e a pastora sempre nos recebe com muitíssimo amor e nós nos quedamos felizes e com uma grande responsabilidade. Recebê-los vosotros em Málaga, se não melhor, ao menos, não, de la mesma forma. Que Deus les bendiga. Graças, pastor, graças a todo o equipo e graças por la oportunidade de estar com vosotros em esta conferência, ministrando algo acerca de la história del protestantismo em el ciclo passado, em el último ciclo. É claro que nós começamos ayer, e para os que não estiveram ayer aqui, eu harei aqui um rápido resumo de um par de minutos. Mi contenido é o primeiro que está aí em vuestra libreta, empieza a partir da página de número 4. Ayer nós fizemos uma parte de introdução, falando acerca da importância de estudar história. Depois, aún na página de número 4, nós falamos acerca do contexto histórico do protestantismo em Espanha, falando da origem dos primeiros protestantes em Espanha. Hablamos também acerca da primeira Bíblia em castelhano, não? E da segunda Bíblia também em castelhano, a Bíblia del Oso e a Bíblia Reina Valera ou a Bíblia del Cântaro. E para hoje, a classe de hoje empezará falando acerca de los coautores bíblicos ou los difusores de la Bíblia, e hoje nós empezamos em la página de número 7. Por favor, é esta a página que você necessita abrir, página de número 7. A partir deste ponto, nós empezaremos. Hablamos algumas coisas acerca de la Inquisição espanhola e de la santa, e ponga muitíssimas comilhas sobre esta santa, el santo ofício, assim a igreja nombrava, que era la Inquisição, uma perseguição muito cruel a todos aqueles que não eram de la igreja apostólica romana. Hablamos acerca de la sede de la Inquisição espanhola que se quedava em la ciudad de Sevilha, muito bem. E aí os creyentes eram encarcelados, torturados, e quando chegavam vivos, mortos, porque a tortura era muito cruel e muitos não suportavam a tortura. Hablando acerca de la tortura, só vou dar um exemplo a vosotros. Havia vários equipos, várias máquinas, não, melhor, de tortura. Uma delas era uma silha, uma grande silha de acero, não? Como se fosse um trueno. E em esta silha de acero havia, em lugar que sentava, havia puntas, várias puntas, não? E por debaixo da silha havia um carrão para poner carvão. Então, se eles poniam carvão encendidos, claro, por debaixo desta silha, para que a silha calentasse. As puntas também estavam na parte da espalda de las silhas e cogiam nossos hermanos e poniam sentados em esta silha. Então, como eram puntas de hierro caliente, imagina tu ponendo o peso de seu corpo sobre puntas de acero calientes. Então, isto entrava em el corpo, pero entrava caliente, então já entrava cauterizando, não? Queimando e cauterizando, porque o propósito da tortura não era matar, aunque muitas das vezes as pessoas não suportavam a tortura. O propósito da tortura é que as pessoas arrependessem de ter desviado e de ser um herege e volvessem à la igreja. Então, muitos saíam de ali com sérias sequelas para toda sua vida. Pero a boa notícia é que quando leemos os livros de história, a grande maioria de los creyentes não negavam a Jesus, aún sendo torturados e aún sendo mortos, porque havia uma grande segurança, uma grande certeza acerca do Senhor que eles serviam. Hermanos, e estudando acerca de todos os intentos que houveram para terminar com a igreja. Quando eu hablo da igreja, agora estou hablando de la igreja como organismo, de los creyentes convertidos em Jesucristo.
todos os intentos, nenhum de eles tiveram êxito. A Igreja Romana utiliza por muitos anos a versão da Bíblia Vulgata Latina, e muitos de vosotros conhecem esta tradução da Bíblia. Vulgata porque, segundo eles, era um idioma vulgar, um idioma popular, o idioma del pueblo. Pero o latim, em verdade, não foi o idioma del pueblo, porque o latim, ao largo de los anos, se convertiu em el idioma del clero. E solamente o clero passou a utilizar o latim. Quando a Igreja Romana conquistava um país, não ensinava o latim a la gente, solamente o clero e os nobres, ao ponto de las reuniões de culto, las misas, serem dirigidas em latim e com a espalda para o povo, ao ponto de uma ignorância total. E como a gente não conhecia o latim, aunque a Bíblia estava em latim, como a Vulgata Latina, eles não podiam compreender o texto. E passou assim por muitíssimos anos, hasta que reformadores protestantes começaram de verdade a traduzir a Bíblia em el idioma vulgar, em el idioma del pueblo. Agora, eu quero que antes de nós seguir, você abra sua Bíblia. Quantos portam Bíblia? Digam amém. Onde está tu Bíblia? Haga assim com tu Bíblia. E diga, esta é minha Bíblia. Só os que compraram e pagaram, por favor. Diga, esta é minha Bíblia. Muito bem, agora abra sua Bíblia. É que os irmãos falaram assim, não muito seguro, disse, quizás está pagando, todavia não está muito seguro, não? Mateus capítulo de número 16, abra sua Bíblia. Mateus capítulo de número 16 e versículo 18. Bueno, minha assinatura é história. Então, se eu necessito da ajuda de vosotros para que o irmão que está à sua direita e à sua esquerda não duerma, ¿vale? Você me ajudará a vigilar, porque depois do almoço, não sei para vosotros, para nós outros em Málaga, a hora é a hora de la siesta, não? Então, não permita que seu irmão haga la siesta na igreja. Eu creio que é pecado. ¿Va? Mateus capítulo de número 16 e versículo 18. Quantos encontraram? Diga eu. Muito bem. 16, 18 disse: E eu também te digo que tu eres Pedro, e sobre esta roca edificarei minha igreja, e as portas del Hades não prevalecerão contra ela. Essa é uma declaração de Jesus. Jesus está dizendo a Pedro: Tu eres Pedro, Petros, pedra pequena, pero sobre esta pedra, hablando acerca de ele, la pedra angular, la pedra de esquina, pode correr para mim esse telefone aqui, edificarei mi igreja, e as portas del Hades não prevalecerão contra ela. Isto significa que Jesus é o sumo pastor da igreja. É por isso que a igreja sigue viva, forte e triunfante hasta os dias de hoje. A igreja não foi fundada sobre Pedro, porque senão a igreja já havia terminado. A igreja foi fundada por Jesucristo. Por isso eu digo que nós outros somos o pastor auxiliar, somos o copastor, pero o verdadeiro pastor da igreja é Jesucristo de Nazaré. É por isso que, apesar de todos os intentos, a igreja sigue aqui, mais de 2000 anos, declarando que Jesucristo vino e volverá para buscar os suyos. Amém, meus irmãos? Vamos falar acerca de uns personagens muito importantes para a reforma protestante, que foram os coautores bíblicos. Estas pessoas foram os distribuidores da Bíblia, os vendedores de Bíblia, pero de pueblo em pueblo, de ciudad em ciudad, de puerta em porta, não? E eu quero ler alguma parte e comentar com vosotros. Página de número 7. Quantos estão na página de número 7? Diz assim: a figura del coportor tem uma grande importância para a chegada da fé protestante em Espanha. Se tratavam de pessoas ao serviço de algumas sociedades bíblicas que recorriam a toda a Península Ibérica, cargando a Bíblia, Evangelhos, Novos Testamentos e outras publicações que distribuíam em las ferias, plazas e por los caminos. Hasta hoje, há muitíssimos pueblos em Málaga onde não há uma igreja. Imaginem esta época. Então, qual era o trabalho de los coautores? Era levar a Bíblia em los pueblos onde não havia uma igreja, onde não havia um missionário, pero a palavra do Senhor chegava antes. E para os que já leram alguns livros acerca de los coautores bíblicos, como o livro La Bíblia em Espanha,
vão entender que quando a Bíblia chegava a uma casa, a um hogar em seu idioma, esta família começava a ler a Bíblia e corriam hambre, interesse por a palavra de Deus. Então começavam a chamar as agências missioneras, a Sociedade Bíblica de Espanha, para que enviasse missioneiros a esta cidade, porque eles queriam que explicasse a Bíblia. Então, hermanos, aun que não tenhamos uma igreja em uma cidade, é muito importante que nós criamos os recursos necessários para que a palavra do Senhor llegue hasta estes hogares, porque só o hecho de las pessoas leer a Bíblia despertem el coração uma hambre, interesse por la palavra del Senhor Jesus. Antes que as igrejas llegassem los pueblos, antes que los misioneros llegassem em los pueblos, llegavam la Bíblia, la palavra del Senhor, e solo por si, la exposição de la palavra de Deus é poderosa, é eficaz. A hermano que venga aqui predicador uma noite e não diga nada de si mesmo, pero solamente abra a Bíblia e empiece a ler os textos bíblicos, solamente ler o texto bíblico e exponer o texto bíblico, já existem pessoas que serão sanadas, transformadas, restauradas, porque há testemunhos históricos de pessoas que lendo a Bíblia acerca de uma cura foram sanadas. Não havia missioneiro, não havia igreja, pero há poder em la palavra. Quando nós dizemos que a palavra viva, é viva de forma literal, em sentido de que essas palavras correm vida, e é como se as palavras salissem e entrassem dentro dessas pessoas, produzindo sanidade, restauração e salvação. Os coautores bíblicos nos dão uma grande lição de la importância de la gente ter acesso à Bíblia, aun que não tenhamos uma igreja e aun que não tenhamos missioneiro. Muito bem, vamos seguir. O terceiro párrafo da página de número 7 diz que a palavra tem sua origem em el término francês, comportuel. Eu vou ler como os espanhóis, não? Em espanhol mesmo. Que hace referência a vendedor ambulante que leva colgado diversos enseres que vendia casa por casa. Em este caso, os coautores transportavam Bíblias. Atenção, em período onde isto era proibido. Se coautor era encontrado com Bíblias, em la grande maioria das vezes les deteniam e também les queimavam as Bíblias. Então, o que eles faziam? Eles mesclavam a Bíblia com outros livros. E eles se apresentavam como vendedores de livros. Pero em meio a estes livros, ali estava a Bíblia. Há casos que eles cambiavam a portada da Bíblia por outros livros populares da época. Porque dificilmente uma pessoa ia ler. Então, quando a pessoa mirava a portada, era qualquer livro da época. Pero dentro havia as escrituras sagradas. Era uma forma de eles não serem detenidos e fazer com que a palavra do Senhor chegasse a los pueblos e a las famílias. Então, era uma atividade muito perigosa. Muito perigosa. Además, estes homens faziam uma grande renúncia, porque eles viajavam solos. Não havia como levar esposa. Não havia como levar os filhos. Não havia os meios de transportes que temos hoje. Então, se eles viajavam solos, caminavam e caminavam quilômetros e quilômetros para chegar hasta os hogares de las pessoas. Então, havia uma grande renúncia para ser coautor bíblico em esta época. Quantos estão despertos? Diga amém. Amém. Que bueno, que bueno. Entre as características de estes agentes de la sociedade bíblica destacavam su espírito aventureiro, su buena reputação e su testemunho, assim que uma vida de renúncia e privações, já que passavam muitos meses lejos de seus hogares. Además, eram homens cultos e muito inteligentes. Não pense que eram homens ignorantes. Não, estes homens viviam, sua vida era livro. Eles portavam uma biblioteca ambulante. Então, eles estavam lendo. Porque qual era a forma de vender os livros? Eles chegavam em uma casa e eles tinham que explicar o livro. Como dizemos nós outros, não dá um spoiler, pero al menos dizer a síntese, o resumo do livro. Então, eles leiam todos os livros que vendiam. Então, eram homens muito cultos
e inteligentes. Não eram homens ignorantes. Algumas pessoas têm uma visão que pensam que coautores bíblicos era como qualquer vendedor ambulante. Não, eram pessoas que se dedicavam à leitura em uma época onde muitas pessoas não sabiam ler. E este é outro de grandes retos de los coautores bíblicos. Chegavam em uma casa com o propósito de deixar uma Bíblia, ou grátis, ou por um preço muito baixo, pero nenhuma pessoa da família sabia ler. Pero já vamos explicar um pouquinho mais adelante, se não em esta classe, em la próxima, como os protestantes utilizaram esta debilidade para evangelizar. Hermanos, eu sou suspeito para falar de la capacidade de los protestantes, não porque sou evangélico, pero nós temos a capacidade de correr uma impossibilidade, um problema, e transformar este problema em uma oportunidade para predicar o Evangelho do Senhor Jesucristo. E isto passava com as famílias que não tinham a capacidade de ler. Seguimos com seu material. Na página de número 7 a 1, em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, diz que os coautores foram homens e mulheres que desafiaram os obstáculos que ao largo de um período histórico de oscurantismo e ignorância, muitos de eles arriscaram suas vidas por cidades, pueblos, aldeias de Espanha, para dar a reconhecer o livro que havia transformado vidas, sociedades inteiras, cambiado a face de países e o mapa de Europa, a Bíblia. O texto estava em el idioma de las pessoas podiam ler, e asimismo, as ideias eram para ser examinadas por eles também livremente. Hermanos, hay el coautor más importante de la historia de España es Jordi Henry Borel. Esse nome é muito importante porque este homem foi o primeiro coautor bíblico conhecido em Espanha. Ok? Vamos falar muitíssimo dele em esta classe. Ele foi um escritor, viajero, filósofo, inglês representante da Sociedade Bíblica Britânica e estrangeira. Foi uma das figuras mais destacadas em la profissão a nível internacional. Em 1833, começou a trabalhar em la Sociedade Bíblica. Entre 1835 e 1840, estuvo em Portugal e Espanha como um dos coautores encargados de difundir el extranjero las sagradas escrituras en lengua vulgar, allí donde estaba permitido y sin notas, gracias al precio de custo, ¿no? Jorge Boro es responsable por la abertura de la primera librería evangélica de España, ¿ok? La próxima página, en la calle Príncipe, em Madrid, com o rótulo del despacho de la Sociedade Bíblica e Estrangeira. Esta informação é importante porque vocês podem visitar, podem conhecer a primeira livraria evangélica de Espanha que quedava em la calle Príncipe, aqui mesmo em Madrid. Este homem é muito importante porque sua labor não termina aqui. Ele faz muitíssimo mais. Mira, ele traduz o Evangelho de Lucas ao idioma ou linguagem caló, que é o linguagem de los ritanos espanhóis. E eu quero parar aqui porque esta informação é muito importante. Algo havia despertado em el coração deste homem um amor por los ritanos. Então, ele compra uma parcela, como nós dizemos aqui, e ele permite que os ritanos espanhóis possam acampar. É distinto de hoje, que os ritanos espanhóis já têm suas casas, já é outra realidade. Em aquela época, eram nômades. E ele compra uma parcela e permite que os ritanos acampem em esta parcela. Então, aí nasce, a partir de aí, é a semilha para plantar as primeiras congregações ritanas em Espanha. Isso tem uma importância muito grande, porque esta atitude dele é em la década de 1880, ok? Que ele tem esta iniciativa de traduzir o Evangelho de Lucas em linguagem de los ritanos. E isto, depois de 100 anos, vai reflexionar em el primeiro ministério de forma legal, em la primeira igreja ritana de Espanha, que é a Igreja Evangélica Pentecostal Filadélfia.
E eu quero parar aqui para falar desta igreja porque é muito importante. A Igreja Pentecostal Filadélfia é a maior igreja de Espanha. É o maior ministério de Espanha. Diz a Fered, e são números de la Fered, que solamente a Igreja Filadélfia tem mais de 1000 locales de cultos em Espanha. Isso é muito, hermanos. ¿Sabe mais ou menos quantos locales de cultos há em Espanha? 4000. Solo Filadélfia tem mais de 1000. Ou seja, 25% de los locales de cultos em Espanha são da Igreja Evangélica Pentecostal Filadélfia. E Jorge Boro tem uma grande influência nisto, porque ele foi o primeiro a abraçar os gitanos espanhóis, a predicar o evangelho para eles 100 anos atrás do Ministério Filadélfia nascer. O Ministério Filadélfia não tem só mais de 1000 locais de cultos, tem cerca de 200.000 membros em Espanha. E dentro de los números espanhóis, que vamos falar mais adelante, é muitíssima gente. 200.000 membros é muitíssima gente. Quantos mil habitantes há em Retafe, pastor? 170 pico. Então, é maior que toda Retafe, não? Tratando em gente, o número de membros da Igreja Filadélfia. Dizem que há mais de 3.000 pastores em estes ministérios. Então, este ministério tem uma grande influência. Además, nós que somos pentecostais, quando são pentecostais aqui, digam amém. Este é o amém do pentecostal. Amém. ¿No? É muito importante porque a maior igreja evangélica de Espanha é pentecostal. E sabe como nasce esta igreja? Essa igreja nasce, seu fundador é conhecido como el hermano Emiliano, ou el Emiliano, que morreu em el ano de 2011. Este homem se vai à França. E em França, ele conhece a Jesus. E ele é evangelizado por um pastor de las Assembleias de Deus e discipulado por el pastor de las Assembleias de Deus. Então, depois de estar em França e ter um encontro com Jesus e ser discipulado, ele volta a Espanha e começa a predicar o evangelho para seus familiares. E seus familiares começam a convertir-se e aceitar a Jesus. Então, em 1967, nasce a Igreja Evangélica Pentecostal Filadélfia. El Emiliano sempre foi um senhor muito respeitado, incluso entre os gitanos, e foi responsável por la plantação desde que hasta hoje é o maior ministério deste país. Isto é uma labor que nós devemos reconhecer, porque nós como missionários sabemos muito bem a dificuldade que é plantar uma igreja, um local de culto. Os que estavam aqui ayer se recordarão que eu disse que quando o missionário não vai hasta a nação, Deus envia o missionário hasta nós. Foi o caso do hermano Emiliano. Como os missionários não haviam chegado em Espanha, ele foi à França, e em França foi evangelizado por um pastor das Assembleias de Deus, voltou a seu país para plantar igrejas. Además, eu estava falando com o pastor que nós como missionários não temos a total compreensão da amplitude de nosso ministério. Porque mal sabia o pastor que ha ganado este homem para Jesus, que ele seria o maior pastor em Espanha, que tinha mais membros, mais igrejas, uma vida, uma pessoa. Hermanos, a nossos olhos, se Jesus não volver, nossos olhos verão, hermanos. Não puseram aqui o cartel da classe? Ou puseram? Ah, puseram. Então, eu tenho que me preocupar com a classe, não com a secretaria, não? Bueno, percebi. Então, onde estava? Quem estava atento? Onde parei? Não se acorda. Estava falando dele, hermano Emiliano. Só disto que sei, não? Então, nós não temos a amplitude de nosso ministério. Uma pessoa que você ganhar para Jesus, e aqui parei. Se Jesus Cristo não volver, nós não sabemos o que passará com o MSBN daqui 20, 30, 40, 50 anos. E aqui entre nós pode estar um grande homem e uma grande mulher de Deus para esta geração. Um grande evangelista para esta geração. Ministros de alabança que irão tocar o coração desta nação. Nós não temos a capacidade de entender a amplitude de nosso ministério. Nossa missão é sembrar
es regar y Dios se encarga de dar el crecimiento. Então, se vamos nos ocupar de nosso trabalho, eu sei que às vezes somos muito preocupados com o crescimento, porque queremos ver a igreja crescer, mas nossa missão é sembrar e regar, regar e sembrar, e Deus nos dará o crescimento. Quantos creem, digam amém. Aleluia, glória a Deus. Já comecei a predicar, sou pentecostal, ¿ha visto? Bueno, Jordi Boro, hermanos, estou no segundo párrafo de la página número 8, ¿ok? É este homem da foto que está allí ao lado, ¿ok? Bueno, vamos allá. Pero las leyes de entonces não contemplavam outra religião que a Igreja Católica. Ele foi detenido e conduzido ao cárcere em Sevilha. Aproveitou estas experiências, sin embargo, para escrever. Quem para um missioneiro? Quem cala a boca de um missioneiro? Não? Então, devemos entender que tudo isto, em esta época, era ilegal, era crime. Crime de herejia, e herejia era crime. Então, quando uma pessoa começava a ter ideias protestantes, que passavam, na grande maioria das vezes, era isto que passou com nosso irmão. Seguimos, com os olhos, por favor, em sua libreta, diz, animado por outro impenitente viajero hispano, Richard Ford, su famoso livro de viajes, La Biblia en Espanha. Este é um livro que eu quero recomendar a vosotros. Se você tem a oportunidade de comprar este livro e ler La Biblia en Espanha, eu estou seguro que ao terminar de ler este livro, nós correremos um amor maior por la palavra do Senhor Jesucristo, porque iremos entender o sacrifício e o labor de nossos irmãos para que a Bíblia chegasse hasta os dias de hoje em nossas mãos. Em 1840, se casou com a viúva de um oficial e, graças a seus ingressos como escritor, pôde adquirir uma propriedade em Alton, e donde ele permitiu então que os gitanos se estabelecessem com suas tendas, ok? Viveu, sin embargo, em Londres entre 1860 e 1874, aunque a morte de sua mulher em 1869 lhe hizo passar mais tempo em Alton, donde terminou por afirmar-se, não? E falecer em 1881. Em 1991, há poucos dias, não? Ele fundou, então, fundaram, não? A George Blow Society, para estudar a vida e a obra. Agora, essa informação aqui me chama muitíssimo a atenção. Em la atualidade, há missioneiros que recorrem a pueblos de Espanha distribuindo Bíblias grátis, ok? E eu apontei um deles aqui. Aqueles pueblos, incluso onde não há igrejas. Exemplos são os missioneiros de la Jocum, jovens com uma missão, o missioneiro Leonardo e Estela, del projetos Missões sobre Ruedas. Ok? Você pode buscar isto na internet, eles têm página em Facebook e tudo. Eles são coautores bíblicos, que em dia de hoje, ele é brasileiro, ela é de outra nacionalidade, eu creio que é de Chile, se não estou equivocado, mas é de outra nacionalidade. Hasta o dia de hoje, são missioneros de la Jocum. Eles passam por pueblos de Espanha distribuindo Bíblias de forma grátis a las pessoas. E eu acompanhei pouco o trabalho destes nossos irmãos. Eles buscam um pueblo onde não há igreja, não há missioneiro. Então, eles põem a Bíblia dentro de um paquete de regalo. E eles começam a distribuir, quando não distribuem as pessoas. Eles chegam em uma praça, põem a Bíblia sobre um banco, apartam-se pouco e começam a gravar. Não? E é interessante a pessoa chegar, abrir a Bíblia e começar a ler a Bíblia aí na praça. Algumas das pessoas com que eles tiveram a oportunidade de falar nunca tiveram contato com a Bíblia. Nós imaginamos que isto não existe, ou isto dentro da mentalidade de latino-americano, como que uma pessoa em el século XXI nunca teve uma Bíblia em sua casa? Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Quantos de vocês têm mais que uma Bíblia em casa? Não? Casi todos. Casi todos. Então, é difícil imaginar que em Espanha, cerca de nós, há pessoas que nunca tiveram uma Bíblia em seu hogar. Então, os coautores bíblicos do século XXI aún fazem trabalho muito importante para que a Bíblia, a palavra do Senhor, chegue a estar
estas pessoas, ok? ¿Cuántos estão comigo? Digam amém. A importância da imigração para a entrada do protestantismo em Espanha. Isso toca a nós outros, porque a grande maioria de nós outros somos imigrantes. E eu vou falar de duas imigrações importantes para a história da igreja em Espanha. A primeira, a imigração britânica. É a mais antiga, desde que eu vou falar agora. Um pouquinho mais adelante, que seguro que será em la próxima classe, nós falaremos de la imigração latino-americana, que é responsável por el crescimento atual da igreja em Espanha. Então, me gusta estudar acerca de isto, porque os imigrantes devem parar-se de cobrar-se por ser imigrante, como se ser imigrante fora um pecado. E devemos entender que a missão em Espanha sempre começou com imigrantes. Aqui, imigrantes britânicos. Además, muitos deles não vieram aqui para predicar, com o propósito inicial de predicar. Nem todos são como George Boron, que vino enviado por la Sociedade Bíblica Britânica. A grande maioria deles vieram para trabalhar. É a maneira que Deus encontrou para exportar missioneiros à Espanha. Não? Utilizou que? Euro. Não? Para exportar missioneiros. E eles chegavam aqui e descobriam que a maior missão deles em esta nação não era construir casas, era ganhar vidas para Jesus. E eles plantaram muitíssimas congregações, muitíssimas igrejas e plantaram muitíssimas escolas, incluso. Então, se nós entendemos que Deus tem seus planos e suas maneiras de trazer missioneiros a esta nação, nós vamos entender também que os primeiros missioneiros a chegar em Espanha, protestantes, foram britânicos, porque havia uma porta de entrada em Espanha, não? Que está aí cerca de Málaga e pronto hablaremos. Então, os dois últimos párrafos desta página, por favor, em el siglo XIX, por meio da reforma industrial em Espanha, tem uma segunda oportunidade, a que vem a chamar a segunda reforma, por meio do primeiro missionário reformista inglês a entrar em Espanha em 1835, Guillermo Rul, passado por Sevilha, Cádiz, donde estabelece a primeira escola em espanhol espanhol e também funda uma igreja em Gibraltar. Palavra difícil, não? Isso, tar, como diz somos de sul de Brasil, não ponemos tar. Hermanos, esta foi a porta de entrada, porque hasta hoje este território está a cargo do Reino Unido, não? Então, aí foi a porta de entrada para os creyentes em esta época, porque allí eles poderiam predicar o evangelho com mais liberdade, e foi a porta que Deus utilizou para que os missionários pudessem chegar ao sul de Espanha, ok? O último párrafo diz que em 1873 empezaram, há um erro aí em espanhol, não é empezaram, é empezaram, chegar a Espanha os funcionários ingleses que foram contratados para trabalhar em el consórcio britânico no Tinto Company, em las linhas de Rio Tinto, não? Em seguida, começou a chegar as famílias de los funcionários, construíram casas e, em seguida, bairro, escolas e igreja. Rio Tinto foi a cuna do futebol espanhol e também o renascimento do protestantismo em Espanha. Então, nós temos duas fases importantes do protestantismo em Espanha. A primeira foi a de 1500, que hablamos quando começou a reforma protestante aqui em Espanha. Pero depois, esta segunda fase, esta é a segunda fase, ok? Do protestantismo em Espanha, com missioneiros que são enviados para trabalhar em la revolução industrial que passava em Espanha, com o propósito de construir. Como eles não eram católicos apostólicos romanos, em sua grande maioria anglicanos, eles então não congregavam com os católicos. Atenção, mira como Deus trabalha. Havia uma tolerância maior para os não católicos de outras nacionalidades, pero não havia esta mesma tolerância com os não católicos espanhóis. Então, como eles eram de outro país, outra nação,
outro rei e outra igreja. Então, quando eles veniam, vamos dizer que a igreja romana, que era o mesmo que o Estado em esta época, suportava-los mais sua religiosidade e deixava que eles praticassem sua religiosidade. Então, isto foi uma grande porta, porque eles começaram a criar bairros, escolas e igrejas. E eles não impediam que os cristianos de outras religiões não poderiam congregar em la igreja católica. Pero eles não impediam que os católicos congregassem em sua igreja. Aqueles que tinham a valentia de hacerlo, não? Aqueles que tinham o coragem de hacerlo. Então, este não é solamente a cuna do futebol em Espanha, porque não vou falar de futebol, porque não é o tema, não? Porque nós sabemos que a origem do futebol está em Inglaterra. Aí foi registrada, al menos, a primeira associação de futebol. Então, esta gente não traz solamente a Espanha o futebol, mas traz também os primeiros missionários britânicos com a Revolução Industrial. Además, Espanha, em esta época, necessitava de la mano de obra, digamos assim, não necessitava do trabalho de los britânicos, porque veniam engenheiros, veniam pessoas que Espanha necessitava por el crescimento que estava logrando. Assim como nos dias atuais, Espanha necessita de la mano de obra de muitíssimos de nós outros. Então, se nós outros venimos aqui para trabalhar, eles não podem nos echar porque dependem de nós outros. Só pero nós outros venimos portando o evangelho e trabalhamos, ganhamos dinheiro, não? Aportamos ao país e predicamos o evangelho. Mira que os tempos cambiaram, pero a forma com que Deus sigue atuando é a mesma. Deus sigue traindo muitíssimas pessoas. Eu sei que a grande maioria de vosotros veniram para desfrutar de uma melhor qualidade de vida. Atenção, não há nenhum pecado em isto, não há nenhum erro em isto. Porque já he visto alguns pregadores até ofender a gente, porque você vem aqui atrás de dinheiro. É claro, qual é o problema? Não, eu vim aqui para trabalhar, e me gusta pessoas claras em este sentido. Eu vim aqui para ter uma melhor qualidade de vida, para dar uma melhor educação a meus filhos, e não há nenhum erro em isto, não? Pero o bueno é que a história não termina aí para nós outros. Os propósitos de Deus sempre são maiores que de nós outros. Os planos de Deus sempre são maiores do que de nós outros. Nós outros hacemos planos. Hermanos, eu penso às vezes que sou muito sonhador, não? Tenho sonhos assim despertados, assim com os olhos abertos. Pero eu descobri que os planos de Deus aún são maiores que os meus. Então, quando o pastor Vilmar habla de los projetos e dos sonhos da igreja, eu penso que os planos de Deus aún são maiores. Nunca devemos pensar que nossos sonhos para a obra de Deus são muito grandes, porque maiores são os planos do Senhor. Maiores são os planos do Senhor. Então, estes homens que vêm para a Espanha para trabalhar, eles têm a oportunidade de ser os primeiros missionários que são suportados por la necessidade de eles estarem aqui. Eles necessitavam estar aqui por el crescimento de Espanha. Então, eles começam a compartilhar o evangelho. Eles, hermanos, descobrem algumas debilidades em Espanha. Primeiro, o alto nível de analfabetismo. Em el princípio do século passado, não, dizem que 70% da população era analfabeta. Isto entre os homens, porque entre as mulheres, maior aún. Eu estou falando do princípio do século passado, não? E há mais de 100 anos. E eles perceberam esta debilidade para utilizar esta debilidade para predicar o evangelho. Porque nós necessitamos que essa gente leia a Bíblia. Mas como essa gente vai ler a Bíblia se não sabe ler? Então, nós iremos plantar escolas, colégios, para que a gente sepa ler. Mas nós vamos ensinar eles a ler por la Bíblia. Incluso é utilizado até o dia de hoje o método de alfabetização por meio da Bíblia, não? Por meio da palavra do Senhor Jesus. Então, eles encontram esta grande oportunidade. Outra oportunidade, os crentes que não eram católicos apostólicos romanos não podiam ser enterrados. Sim, porque a igreja considerava su suelo santo e os hereges não podiam ser enterrados. Nós vimos, a igreja católica apostólica romana pensava que a gente era propriedade exclusiva de eles, aún depois de muertos. Pero os protestantes que chegam aqui
veem isto como uma oportunidade. Eu até quando pensei, como isto pode ser uma oportunidade? Não? O suelo para eles é santo, e nós outros somos os impuros, que não somos dignos de serem enterrados, aún depois de mortos, é claro, em um suelo santo. Então, se os crentes empeçam a fundar o quê? Seus próprios cemitérios. Hasta os próprios cemitérios eles têm que construir, não? E eu quero falar apenas de que eu creio que é o primeiro e é o mais importante. Este é o tempo que eu tenho? Ai, Jesus, que bueno, já está. Ah, não? Porque falta muito. Tu me disse, não? Tu me disse. Muito bem. Página de número 7. Vamos falar acerca... Não, 7 não. 9. Quem está em la 7? Está mais perdido que eu. Hermana, página de número 9, por favor. La introdução, não? Al menos que tu não esteja assim ao revés, assim, não dizendo assim, não, estou aqui, não? Hermanos, vamos falar acerca da intolerância constitucional. Eu sei que para alguns este tema pode parecer um pouquinho aburrido, pero é muito importante. Pero a igreja sofreu muitíssimo por la forma com que a Constituição espanhola foi hecha. E hoje nós temos uma Constituição muitíssimo melhor da que já tivemos. E as leis, eu sei que muitos de vosotros quizás não les guste a política, pero para bem ou para mal, os que hacen as leis são os políticos, e as leis que eles hacen reflexionam de forma direta em nossas vidas, e de los creyentes incluso reflexionaram muitíssimo. Então, vamos allá, quantos estão aqui comigo? Digam amém. Que bueno, irmãos, estão todos despertos, que bendição, hein? Se for em Málaga, eu estava lá mitad dormido. Las constituições e los projetos constitucionais del princípio e mediados del siglo XIX mostram muito pouco avance em matéria religiosa, predominando la confessionalidade católica e intolerância para o resto de las religiões. Exemplo, a Constituição de 1876, em seu artigo de número 11, diz: "La religião de la nación espanhola es la católica apostólica romana. El Estado se obliga a mantener el culto e seus ministros." Então, em este contexto aqui constitucional, não existe uma separação entre a igreja e o Estado. Vale. Incluso o Estado se obriga a manter os locais de culto e a manter os ministros e sacerdotes. E é a única religião reconhecida por el Estado. Então, que nós temos em este período aqui uma Constituição que não dá nenhuma liberdade a outra religião. As consequências práticas estão aqui em sua libreta, as consequências práticas. Os protestantes eram considerados hereges, criminosos. Não? Os protestantes não podiam sepultar seus mortos em cemitérios. Okay? Assim surge o cemitério inglês. Os que conhecem Málaga, seguro que já conheceram, porque é muito famoso. Vale? É um campo santo levantado em el siglo XIX em la ciudad de Málaga, em la comunidade autônoma de Andaluzia. Está situado em la Cañada de los Ingleses. Se trata do primeiro cemitério protestante em Espanha, construído a partir de 1831. Este cemitério foi declarado bem de interesse cultural em 2012. O outro parágrafo diz que os antecedentes históricos do imóvel hundem suas raízes em la colônia de estrangeiros que presidia sim, a las Ilhas Britânicas, fenômeno que se viu acrescentado durante o século XIX devido ao avanço comercial e emergência industrial de Málaga, podendo-se constatar que em 1877 presenciou cerca de 300 pessoas de origem britânico em la ciudad. No obstante, a questão religiosa e de enterramento não estava solucionada, já que os que professavam um credo diferente ao católico não poderiam ser enterrados em sagrado, é decir, em las iglesias, conventos, cerimônias e paróquias. Ao ser-lhes negada a
inhumación, sim, em suelo sagrado. Então, eles eram enterrados em las playas. Não havia onde enterrar. Era negado a possibilidade de eles serem enterrados em cemitérios, conventos e igreja católica. Então, eram enterrados em las playas. Muitíssimos problemas eram criados por isso, incluso problemas de saúde, não? De saúde pública, eu digo, porque os corpos, muitos deles quedavam ali. E assim nasce, então, a necessidade de los creyentes construir seus próprios cemitérios. E assim nasce o primeiro cemitério protestante em Espanha, que é o cemitério inglês, que está em Málaga. Quando forem a Málaga, não sei se vocês, quando vão a Málaga, irão visitar algum cemitério, pero se está dentro de seus planos, bueno, há um aqui para visitar. Hermanos, há vídeo de 3 minutos, eu quero pedir para Thales poner para nós outros, Thales, o vídeo do cemitério inglês em Málaga, que há algumas imagens e contarão aí para vosotros muito rápido um pouquinho mais de la história. Vou pedir para Thales poner para que vosotros possam então se acompanhar. Por favor. E hispanista británico Gerald Brennan, autor de Al sur de Granada, y en cumplimiento de su última voluntad, el poeta español Jorge Guillén, entre otros hombres y mujeres de letras de varios países de Europa y Estados Unidos. En el cementerio de los ingleses no hay que escarbar mucho para encontrar los restos de algunas historias increíbles teñidas por el amor, la magia o la tragedia, como la de estos viejos marinos del Gneisenau, un buque escuela alemán que naufragó hace más de 100 años frente a las costas de Málaga con 62 hombres a bordo. Otras historias parecen extraídas de las novelas de John le Carré o la mismísima Agatha Christie. Muy cerca de la capilla de San Jorge descansan los restos mortales de Arthur Bristow, jefe del espionaje británico en España durante la Segunda Guerra Mundial. Enamorado de nuestro país, Bristow vivió sus últimos años en la localidad malagueña de Periana, llevándose algún que otro secreto a la tumba. Pero el mayor secreto de este lugar, guardado durante más de 150 años, ha sido descubierto, como en las antiguas novelas británicas de género, por el jardinero. Se trata de una pequeña gruta que conduce al nicho de William Mark, cónsul británico entre 1824 y 1849, año en el que murió. Hace como 3-4 meses el jardinero descubrió una grieta en la tierra y cuando hicimos la investigación encontramos que realmente bajaban unas escaleras de ladrillo bien hechas para abajo, como 2 metros, y donde encontramos una puerta de hierro y detrás de eso había los nichos, digamos, de la familia Mark. En el siglo XIX, los protestantes no podían ser enterrados junto a los católicos en España. El cónsul William Mark negoció con el gobernador la adquisición de unos terrenos que por entonces quedaban en las afueras de la ciudad para evitar los entierros clandestinos. Y la práctica aquí en Málaga era enterrarlos en la playa, de pie, cara al mar, para que no volvieran, ¿no? Y a medianoche, y en la mayoría de los casos se dejaban ahí los cadáveres y a los 2 días se habían encontrado, los perros los encontraban y los destrozaban y todo. El dudoso honor de inaugurar la primera tumba, el mismo año de 1831 en que se abrió el cementerio, corresponde al célebre militar y aventurero Robert Boyd, que acompañó al general español José María Torrijos cuando desembarcó en las costas de Málaga con la intención de acabar con el absolutismo y restablecer las libertades de la Constitución española de 1812. Boyd, Torrijos y un grupo de valerosos liberales de la época murieron fusilados. Uma das formas que eles enterravam os protestantes, como dije aí nosso irmão, era de pé, com a cara para o mar, para que não volvesse. Eu creio que pensava, como Jesus ressuscitou, vai que um desses creyentes regresse. Não? Então, é a forma que eles faziam, com medo até que estes creyentes pudessem voltar-se à vida. É claro que era uma forma muito primitiva e ignorante de entender a vida e entender os problemas, mas era a maneira com que os creyentes eram tratados em esta época. Não havia nenhuma dignidade. E não havia nenhuma dignidade mesmo depois de morto.
Mesmo depois de morto, não havia nenhuma dignidade. E é interessante entender, hermanos, que aun que os protestantes e creyentes, desde la cuna, e vamos falar acerca disso na próxima classe, porque termino esta hora, desde la cuna hasta la muerte, enfrentavam problemas legais. A perseguição iba desde o registro de nascimento, que era controlado por la igreja, hasta la certidão de óbito, que era controlada por la igreja. Então, havia problemas desde o nascimento hasta la muerte. Pero aún assim, depois de tantos anos, aún os protestantes muertos, su mensaje sigue viva e su labor sigue vivo. E nós seguimos hasta el dia de hoje, recordando, sendo renovados e avivados por meio de seus testemunhos. Então, nada e nadie pode detener a igreja de Jesucristo, nem a muerte pode parar a igreja de Jesus. Porque, como eu dije ao princípio desta classe, termino com a mesma declaração: a igreja é de Jesus. Jesus é o sumo pastor, é o fundador e mantenedor da igreja. A igreja não é do pastor Maicon e tampouco de nenhum dos pastores. Jesus sigue mantendo a igreja. E por isso, irmãos, nem a morte de nossos irmãos, nem a morte de nosso Jesus foi suficiente para detener a igreja. Nada pode parar a igreja de Jesus. E nós devemos ter isto muito claro em nossa mente. Isto não significa que não vamos ter problemas. Isso não significa que não vamos ter persecução e dificuldades. Isto significa que, ao final, a vitória está garantizada. E entenda por vitória, hasta mesmo que a morte llegue para nós por causa do Evangelho. Porque quando um crente morre por amor do Evangelho, não há derrota, há vitória. Porque morrer para Cristo e com Cristo é vitória. E o mundo não entende estas coisas. Por isso, todas as vezes, hasta o dia de hoje, que um Estado islâmico da vida chega sobre um país e decapita creyentes e mata creyentes, eles pensam que assim acabarão. Não, irmãos, a cada persecução há um reavivamento em la igreja. E nós entendemos ao longo da história que a cada persecução há um mover, há um crescimento da igreja. Para cada creyente muerto, outros empeçam sua caminhada com Jesus Cristo. E nós alabamos ao Senhor por isto, porque a igreja é invencível. É a declaração de Jesus: as portas del Hades não prevalecerão enquanto a minha igreja. Amém, meus irmãos? Graças por estar desperto hasta aqui. E nós seguimos depois com vosotros acerca deste tema.